Vamos orar. Pai, nós nos colocamos aos teus pés esse momento para te agradecer, porque o Senhor Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Te agradeço, Pai, porque Jesus esteve entre nós, vivo. Por onde andou fez diferença, como nós cantamos aqui. E por onde o Senhor Jesus andou, marcas Ele deixou. Ao ponto, naquela cruz, Ele levar as nossas marcas. Aquelas marcas eram nossas e Cristo levou, por tanto nos amar. Mas muito obrigado, porque Jesus vive e ressuscitou, está aqui conosco. Obrigado porque Jesus é livre, Jesus é Senhor, Jesus é livre no universo. E nós te agradecemos, porque nos podemos nos colocarmos aos pés desse Senhor tão bondoso, tão precioso. Pai, nós nos debruçamos aos teus pés, a tua palavra nesse instante, e te pedindo, Senhor, que tu fales ao nosso coração, como tu tens falado até agora nesse culto. Nós lemos a palavra, nós cantamos, nós abraçamos os nossos irmãos, nós vimos as crianças na frente, oramos por elas. E, Pai, nós queremos continuar nesse instante te adorando. E nós nos colocamos diante de Ti, nesse momento, com a certeza de que Jesus nos comprou por um preço muito alto. Pai, eu não sou digno de estar aqui, de ler a Bíblia com os irmãos, mas pelo preço da cruz, Senhor, eu estou aqui querendo fazer o que te agrada. E não há melhor lugar para nós estarmos que não seja aos pés de Jesus. Louvado seja o teu nome, oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós leremos os versículos 11 ao versículo 19, Lucas capítulo 17, de 11 a 19. Eu não sei aos pés de quem você gostaria de estar. Eu não sei. Mas quando nós falamos em pé, a primeira coisa que o médico faz num bebê é o chamado teste do pezinho. Então o bebê nasce, ele é colocado numa balança, ele é entregue ao pai quando o pai tem coragem de assistir ao parto e não passa mal e não desmaia. Ele pega aquele bebê bonitinho, devolve então ali para as enfermeiras que irão cuidar daquele bebê. E logo se realiza o tal teste do pezinho, porque no tal teste do pezinho, a medicina tem a certeza de que aquele menino está então saudável e que nasceu de forma tranquila, normal e assim por diante. O pé. Quando nós levantamos, a primeira coisa que toca o chão são os nossos pés. Talvez você é aquele que sinta frio no pé. No inverno, quando o inverno chega, tem que usar 4 meias, porque parece que você não sente o pé, porque está tão frio os seus pezinhos. Ou como eu, que gosta de andar descalço, e fica já com aquele pé cascudo, de tanto andar descalço para lá e para cá. Eu lembro uma vez que eu ia falar no acampamento de adolescentes, estava de bermuda, era muito calor, acampamento, pastores usam bermudas, né? E de camiseta, ia conversar com os adolescentes, estava de havaiana, minha esposa falou, mas você vai pregar de havaiana? Eu falei, é mesmo, né? Você tem razão, deixa eu tirar. Tirei e falei descalço. Que benção. Que benção. Como é bom você, muitas vezes, se colocar descalço na terra, colocar o seu pé ali na grama, na terra. Você se sente mais humilde naquele momento. Quando você está em um acampamento, ou no campo, ou na praia, em algum lugar que você gosta, você coloca o pé ali e fica com aquela sensação, eu vim daqui, e eu vou voltar para esse lugar. Eu tinha um professor no seminário que esse ano partiu, em janeiro desse ano, partiu para morar com Jesus, pastor Jair,
que eu tenho muita saudade. E ele falava nas suas aulas, eu lembro das aulas do pastor Jair de teologia bíblica do Antigo Testamento, de hebraico, foi professor de grego. E eu lembro que na primeira prova de grego eu fui mal, né? Tirei uma nota assim que não foi tão boa, e ele dividiu a classe em dois. Eu lembro que ele brincou e eu fiquei muito bravo com ele. O pessoal que tirou acima de 6 na prova fica desse lado, está na primeira divisão. E o pessoal que tirou abaixo de 6 fica aqui na segunda divisão. Vocês vão chegar uma hora mais cedo, toda segunda, para recuperar essa nota. Vocês são da segundona. Eu falei, é minha sina. Já naquela época, como disse o Ricardo. Mas naquelas aulas que ele dava para a gente, que nós ouvíamos a mosquinha passando, tão silêncio, como os alunos ficavam silentes, olhando a sabedoria daquele homem. E ele dizia, quando você tira os sapatos, se coloca descalço, abre a sua Bíblia, e os seus pés entram em contato ali com a terra, você está apto para começar a ouvir a voz de Deus. Porque você veio dali e para esse lugar você voltará. Experimenta um dia abrir a sua Bíblia, embaixo de uma árvore, fica ali descalço, e diga, Senhor, fala comigo. E aquilo me marcou. Eu procuro toda vez que eu tenho oportunidade de fazer isso. São Paulo é difícil, mas quando eu tenho, eu gosto de fazer isso. E eu queria falar essa noite sobre o que é se colocar aos pés de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, Jesus vai realizar uma cura. Essa história é conhecida de muitos e eu gosto muito dessa história, em que Jesus está indo para Jerusalém, e era costume de Jesus, quando ele ia para Jerusalém, passar pelo território de Samaria. Era uma forma de encurtar o caminho, tanto que em outros evangelhos Jesus vai passar por esse lugar e ele é impedido, e João diz, João, o apóstolo do amor, Senhor, quer que a gente mande fogo dos céus em cima desse pessoal de Samaria? Porque, certa feita, Jesus foi impedido de passar por ali. E era necessário atravessar a terra de Samaria. Foi falado aqui no louvor, a Carol, de Jesus pedindo para aquela mulher beber da água em Samaria, porque em caminho de Jerusalém, Jesus passava por ali. E numa dessas passagens de Jesus por Samaria, Jesus tem um encontro com 10 leprosos. E vocês conhecem a história, nós vamos meditar. E eu queria falar sobre estar aos pés de Jesus. Talvez você queria estar nesse momento aos pés de alguém. Eu me lembro de assentar-me aos pés da cama da minha avó. Minha avó já bastante idosa, ela se deitava ali, ela levantava pouco. Mas eu gostava de sentar no chão, colocava meus bracinhos ali, escutando as histórias que ela contava. Algumas eu já conhecia. Algumas eu tinha escutado muitas vezes, mas quando ela contava aquelas histórias, era como se fosse a primeira vez. Como é bom estar aos pés de alguém que a gente ama. E no versículo 11 nós lemos assim, de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. O ministério do Senhor Jesus, nesses 3 anos e meio, como disse o apóstolo João, é um ministério, vou colocar entre aspas, sem fim, naquele tempo ali. Porque o apóstolo João termina o seu livro dizendo, há muitas coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas em livros, eu creio que em nenhum dos livros, em todos os livros do mundo, não caberiam as coisas que Jesus fez. Não haveria fim para os escritos daquilo que Jesus realizou. Jesus descia do barco, tinha gente. Jesus está em Genezaré, ele expulsa uma legião de demônios de um jovem, e quando ele pega o barco para atravessar, depois de ficar um tempo ali, já desce, a multidão começa a comprimir Jesus. Jairo já pede para Jesus ir para a casa dele, e no meio do caminho uma mulher com hemorragia toca as vestes de Jesus, ou seja, Jesus não para. E quando Jesus consegue parar, ele vai para o monte orar. E nós lemos o texto que Jesus está indo para Jerusalém.
provavelmente para o templo, provavelmente para uma festa, como ele sempre ia. E no meio do caminho, numa aldeia, entre Samaria e a Galileia, 10 leprosos se aproximam de Jesus. E nós sabemos que pela lei de Moisés, os leprosos eram imundos e não podiam chegar perto de ninguém. Eles tinham que viver à margem da sociedade, apartados da sociedade, para não propagarem a doença. E Jesus então entra numa aldeia e sai ao encontro, não um, mas 10 leprosos. Não um, mas 10 leprosos. Uma doença degenerativa que começa a apodrecer partes do corpo, outras partes começam a cair do corpo. E nos dias de hoje, talvez, se você visse ou deparasse com uma pessoa assim, com certeza você ia desviar, porque chega às vezes a cheirar mal. E são 10 que vão ao encontro de Jesus, que ficaram de longe, respeitando Jesus, e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Aqueles leprosos reconheceram em Jesus a primeira coisa, que ele era Jesus, o Salvador, porque o nome Jesus significa Salvador. E eles disseram: Jesus. Reconheciam em Jesus mestre, ouviram falar que ele ensinava. E ouviram falar que Jesus era compassivo, era bom, era um homem que se apiedava daquele que sofria. Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Pergunta: eles reconheceram que Jesus era o Salvador? Ou que Jesus era Jesus? Sim. Reconheceram que Jesus tinha poder para ensinar, era mestre? Sim. O treinamento da Andréia ontem, ela terminou aquela apostila com uma frase que eu achei interessante. 3 anos e meio de ministério, né, e uma eternidade de ensinamentos, algo mais ou menos assim. 21 séculos de ensinamentos, eu creio que é uma eternidade, porque os ensinamentos de Jesus não têm fim. Reconheceram que Jesus era mestre e que ele era compassivo e podia curá-los. Jesus então dá uma ordem, vai mostrar aos sacerdotes. E eles vão, eles obedecem. Em algum momento, os 10 acreditaram que Jesus era Jesus, que ele era mestre, que ele era compassivo, ou seja, ele podia curar, e obedeceram à voz de Jesus e foram aos sacerdotes. Todos eles, e conforme iam em direção aos sacerdotes, foram curados da sua lepra. Que interessante. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Um dos 10 volta. Os outros 9 não voltam. Apenas um volta. E voltando, dando glória a Deus em alta voz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em alta voz. Nós precisamos entender que o Senhor nos ensina a sermos equilibrados. Eu não tenho problema nenhum em dizer aleluia, louvado seja o nome do Senhor, em falar amém, com ordem e decência, como diz a Escritura. E aquele homem tão empolgado, eu imagino que ele voltou pulando, porque o cego Bartimeu, quando foi curado, saiu pulando, dando glória a Deus, e esse homem não foi diferente. E falando em alta voz, aleluia, glória a Deus, eu fui curado. E, verso 16, prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Os outros 9, judeus. Este, samaritano. Os outros 9 ficaram curados. Entenderam sim que Jesus era Jesus. Entenderam sim que Jesus era mestre. Entenderam que Jesus podia curá-los. E conforme vão embora, acreditaram nisso, foram. Vivemos a humanidade que acredita em Deus.
Falamos isso aqui sábado passado. A humanidade fala em Deus. 98% dos jovens brasileiros acreditam em Deus. O Brasil é um país religioso que acredita em Deus. Mas acreditar em Deus não basta. A nossa história é dividida em antes e depois de Cristo. Hoje é 23 de fevereiro de 2014, depois de Cristo. A humanidade entende que Jesus veio. Muitos andam com um crucifixo pendurado no pescoço. Muitos têm cruzinha, às vezes na lapela, no carro. Passam por uma igreja, faz o sinal da cruz. Fazem, têm isso por hábito, entendem que Jesus veio. Que Ele é Salvador, sim. Muitos entendem isso. Entendem que Jesus é compassivo, Ele pode curar, sim. Que Jesus é rico para salvar, sim. Ele pode transformar a minha história, sim. Porém, apenas um que não era judeu, um que não conhecia a lei de Moisés, apenas um ousa colocar-se aos pés de Jesus. E este era estrangeiro. Este era samaritano. Apenas um quis estar aos pés de Jesus. Há muitas pessoas que acreditam que Jesus é o Salvador, que acreditam em Deus, mas não estão aos pés de Jesus. E o Senhor está conclamando você a estar aos pés dele. Estar aos pés de Jesus. No verso 17 nós lemos, então Jesus lhes perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? O Senhor Jesus se entristece, sim, com aqueles 9 que foram curados. Porque Jesus sabia, Jesus soube o que ele fez com aqueles 10 homens. E Jesus disse, não houve ninguém que pudesse, presta atenção que Jesus vai dizer, voltar e dar glória a Deus. Jesus assume aqui que ele é Deus, a sua divindade. Só um voltou para dar glória a Deus. E os outros 9? E aqueles que têm ouvido a palavra, conhecem Jesus, ouviram falar de Jesus, e estão longe, não querem estar aos pés de Jesus. Com o tempo nós vamos aprendendo que o pastor Ion não tem ovelhas, quem tem ovelhas é Jesus. Eu sou um simples servo usado por ele para pastorear, mas o bom pastor é ele e as ovelhas são dele. E eu digo para você com toda certeza, sem medo de errar, você precisa estar aos pés de Jesus. Há crentes que não estão aos pés de Cristo. Isso é triste. E Jesus está falando, eu quero você aos meus pés. E aquele homem voltou e adorou o Senhor, e Jesus fala, cadê os outros 9? Onde estão os outros 9? Não houve quem viesse ou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E Jesus lhe disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Eu queria falar sobre estar aos pés de Jesus. Quando Adão é criado, ele é criado à imagem de Deus. Imagem nós sabemos que é o reflexo real, fidedigno de um objeto. Isso é física. Eu não posso ter uma imagem se eu não tenho um objeto para refletir esta imagem. E a Bíblia diz que o homem é a imagem de Deus, logo esse homem, ele é a imagem de algum objeto que existe. E nós sabemos que esse objeto, que essa pessoa, a qual o homem é reflexo, é o próprio Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. A primazia de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste. E nós sabemos que quando o homem pecou, na brisa do dia, na viração do dia, o Senhor vem andando pelas árvores por meio do jardim. E para Deus andar, nós precisamos saber que pernas teria que ter ali. E quando o homem escuta os passos do Senhor, quando o homem escuta a voz do Senhor, ele se esconde por entre as árvores do jardim.
Deus andou em Cristo no Éden. A religião da Bíblia é Deus vindo atrás do homem. Por que Cristo andou no Éden? Porque ali ele veio atrás do pecador, Adão. Adão, onde estás? Onde você está? Ele andou na história entre nós. O que significa estar aos pés de Jesus? O Senhor Jesus colocou seus pés aqui. Deus visitou o homem pecador, perdido, corrompido na pessoa do seu Filho. Presta atenção no que diz 2 Coríntios 5. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. E agora nos deu o ministério da reconciliação. Os magos estiveram um dia lá, levando os seus presentes, ouro, incenso e mirra, e colocaram aos pés do menino, crendo que aquele era o rei dos judeus, o Messias de Israel. Que visita ilustre Jesus recebeu. Provisão de Deus para que José e Maria pudessem fugir para o Egito, porque um carpinteiro não tem condições de bancar uma viagem dessa. Provisão do Senhor, porque Herodes iria matar as crianças de 2 anos para baixo, conforme com precisão requeriu dos magos. Mas aqueles magos foram justificados para casa, porque colocaram seus presentes aos pés de Deus, em Cristo. O leproso da nossa história encontrou em Jesus gratidão e cura, e colocou-se aos pés de Jesus. No texto que a Carol leu, aos pés de Jesus, Maria encontrou a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Lembro-me daquela mulher com hemorragia que toca a veste de Jesus por trás. E Jesus vira e diz: quem me tocou? Porque sentiu que dele saíra poder. E aquela mulher se coloca aos pés de Jesus, trêmula, e diz: eu pensei comigo mesmo que se eu apenas tocasse a sua veste eu seria curada. Jesus diz para aquela mulher: vai e fique livre do teu mal, a tua fé te salvou. Você tem andado aos pés de quem? Aos pés de quem eu tenho procurado andar? Pense naquela pecadora, ungindo os pés de Jesus, beijando os pés de Jesus, e ali chorava, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, encontrando no Senhor Jesus Cristo a misericórdia que ninguém da cidade tinha, encontrando no Senhor Jesus aquele que poderia sanar a sede da sua alma, da sua rejeição. Aquele pai desesperado que se coloca aos pés de Jesus e diz: Jesus, o meu filho está terrivelmente endemoniado. Ou aquele chefe de sinagoga que se coloca aos pés de Jesus: vai lá em casa, a minha filha está terrivelmente doente. Os executores de Estevão tiraram suas capas e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Já Estevão de joelhos, tomando pedrada de todos os lados, se coloca aos pés de Jesus, dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Você tem andado aos pés de Jesus? Você tem procurado estar aos pés do Senhor? Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, o maior sábio judeu do seu tempo. Quanto à lei, irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, fariseu. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Da tribo de Benjamim, judeu, considerei tudo isso como refúgio, como esterco, é a palavra grega para agradar a Cristo. Porque entendia que estar aos pés de Cristo era muito melhor que todo o saber que ele teve aos pés de Gamaliel. Que toda a cultura grega que ele conhecia, os filósofos, os poetas gregos que Paulo cita em suas cartas. Que toda a cidadania romana que ele tinha por direito de nascimento, considera tudo isso refúgio, porque estar aos pés de Cristo é incomparavelmente melhor.
Aos pés de Jesus, coxos, mudos, cegos, aleijados, recobraram a saúde. O ex-endemoniado gadareno ficou aos pés de Jesus em juízo perfeito, porque ele queria aprender de Jesus. Queria seguir Jesus e Jesus não. Fica aqui, conta para todo mundo o que Deus tem feito através de mim a você. E aquele jovem se torna um missionário e começa a pregar o que Jesus fez na história dele. João viu Jesus e colocou-se aos pés de Jesus como morto. E o Senhor Jesus coloca a mão sobre João e diz: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Os pés de Jesus percorreram aldeias, cidades. Os pés de Jesus um dia rumaram para a cruz. E lá na cruz os seus pés foram traspassados. Os seus pés foram os primeiros a tocar o chão quando Jesus ressuscitou. Maria Madalena e a outra Maria viram Jesus já glorificado e colocaram-se aos seus pés. Meu querido, minha querida, aos pés da cruz há amor. Aos pés da cruz há adoração. Aos pés da cruz há perdão. Aos pés da cruz há ensinamentos. Aos pés do Senhor Jesus há ensinamentos a serem aprendidos. Presta atenção, só quem esteve um dia aos pés de Cristo, apenas quem esteve aos pés de Cristo, tem os pés formosos que anunciam as boas obras, as boas novas. Só quem um dia esteve aos pés do Mestre e constantemente se colocam aos pés do Mestre, tem os pés formosos, porque anunciam as coisas boas. Quando eu leio esse versículo, eu li a primeira vez, eu não sei se foi para minha mãe, se foi para alguma tia de acampamento que eu perguntei: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas? Mas pés não anunciam as boas novas. Quem anuncia as boas novas é a boca. Mas o texto diz que são os pés. Tem que ir. Tem que sair do lugar, da zona de conforto e fazer diferença. E quem esteve um dia aos pés de Cristo são pés formosos que anunciam as boas novas. E é bom anunciar as boas novas. É bom pregar o Evangelho. É bom falar de Cristo. Há uma alegria muito grande quando você é um anunciador das boas novas. As pessoas sabem que você é diferente. Vai chegar um dia que a pessoa vai te olhar e diz: você é diferente. Você pode ir na minha casa apresentar esse Deus? Ou eu posso ir à tua casa ouvir desse Deus? Quem já viveu essa experiência de alguém chegar: eu preciso ouvir desse Deus através de você. Você pode me falar dele? Levanta sua mão. Não muita gente. Clame por oportunidade, diga ao Senhor: Senhor, um dia eu tive encontro aos seus pés, eu quero ter os meus pés formosos para anunciar as boas novas. Estou terminando, gente. Somente quem se colocou aos pés de Cristo, assim como Cristo fez, é apto para lavar os pés do próximo. É apto para servir. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus não veio para que as pessoas o aclamassem rei, mas Jesus veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aos pés de Cristo a verdadeira adoração. Porque quando você abre a sua Bíblia, você lê a sua Bíblia, quando você clama ao Senhor, isto é adoração. Na sua volta gloriosa, diz o texto de Zacarias 10, Zacarias 12, Zacarias 13, Zacarias 14. Os seus pés estarão no Monte das Oliveiras. E Israel irá clamar o Messias que rejeitaram na história. Todos o verão, Israel verá, até mesmo aquele que os traspassaram. Por que é importante estar aos pés de Jesus, meu querido? Porque Jesus andou entre nós. Jesus jamais irá levá-lo para um lugar onde Jesus nunca foi. E Jesus vai com você em qualquer lugar que você for. Ainda que esse lugar que você for o deixe triste, Ele está lá com você.
Mas ele, Jesus, jamais tomará sua mão e diz, vai lá fazer isso, sem ele ter ido lá antes. Quando você for chamado para ir à casa de alguém anunciar Jesus, saiba que Jesus foi lá antes. Jesus já preparou tudo. Jesus nos conduz a pastos verdejantes e águas tranquilas. Você está aos pés de Cristo. Tudo que o inimigo quer falar para você é que você não deve estar aos pés de Cristo. E estar aos pés de Cristo é aprender daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de toda consolação. Todo dia o diabo se apresenta para você e diz, se coloque aos meus pés. Todo dia o Senhor Jesus vai dizer, você é meu, coloque-se aos meus pés. O diabo vai se apresentar e vai dizer, olha, eu tenho coisas boas para te dar, desde que se você coloque aos meus pés. E o Senhor Jesus vai dizer para você, você é meu, eu te amei, com benignidade te atraí, você é meu. Coloque-se aos meus pés. Onde você vai estar? Onde você quererá estar? Aos pés de Cristo? Fazendo a vontade do Senhor, adorando o Senhor? Que o Senhor te abençoe. Esse samaritano voltou, dando glórias a Deus, e se colocou aos pés de Jesus. Reconheceu em Jesus o Salvador. Reconheceu em Jesus o Mestre. Reconheceu em Jesus o compassivo que tinha poder para curar. Mas reconheceu que Jesus era Deus, Senhor. Há muitas pessoas que conhecem o Salvador Jesus, mas não conhecem o Senhor Jesus. E Ele deseja ser Senhor da sua vida. E quer ter você aos pés dEle. Porque não há melhor lugar. Que Ele te abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós nos colocamos aos teus pés, Senhor, para te dizer que Tu és Senhor, que Tu és Deus. Nós queremos te dizer, Jesus de Nazaré, que Tu és Senhor, assim como Marta, assim como Maria, assim como este samaritano, nos colocamos aos Teus pés para te dizer, Senhor, Tu és Deus, Tu és meu Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, te pedindo misericórdia para estarmos aos Teus pés essa noite. Não somos nada sem Ti, Senhor. A mensagem de Jesus é tão simples. Jesus andava entre as pessoas, comia com elas, se envolvia com elas. Jesus subia ao monte, falava num barco, mas Jesus falava, Jesus discursava, Jesus curava, Jesus se importava. E quantas vezes, Senhor, nós não queremos ouvir Tua voz, não queremos estar aos Teus pés, queremos fazer o que nós queremos, mas nós queremos nesse instante te dizer, Senhor, eis a Tua igreja aos pés do Senhor Jesus, porque não há lugar melhor. Pai, não permita que a Tua igreja, Senhor, que congrega aqui, e se for da Sua vontade em qualquer outro lugar, esteja apática, esteja, Senhor, inerte. Mas nós sabemos que uma igreja aos pés de Cristo caminha. Uma igreja ajoelhada diante de Jesus caminha. E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua igreja esteja aos Teus pés, tendo Jesus como Senhor, como Salvador, como Mestre, e aquele, segundo a Sua infinita misericórdia, se compadece de nós. Louvado seja o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu queria que você tivesse um tempo em silêncio com o Senhor, você e o Senhor.
e nessa oração você pudesse falar com o Senhor. Talvez você espera qualquer coisa de quem quer que seja. Não espere nada de ninguém. Não espere nada de ninguém. Mas coloque seus pés de Jesus em oração. Diga, Senhor Jesus, eu quero estar aos seus pés. E ouvir o que o Senhor quer para mim. Coloque seus pés de Jesus essa noite em oração. O inimigo vai fazer de tudo para colocar você aos pés dele. Rejeite isso. E diga, Jesus, eu quero estar somente aos teus pés. Em nenhum outro lugar mais. Faça essa oração diante do Senhor. Vou chamar o pessoal do conjunto para subir aqui. Nós vamos louvar o Senhor. Coloque-se aos pés de Jesus nesse instante.